Compartilho as duas telas simultâneas. Agora vai? Foi? Opa, foi. Foi? Figminha aqui, estão vendo? Show. Sim. Boa. Beleza. Nossa, vai descarregar meu fone bem na hora de dar oi. Tudo que segue. Oi, né? Então, eu sou Adolfo. Eu tenho 2 perfis no Figma. Eu uso mais o Figma do que o WhatsApp. E aí, o meu perfil da empresa que eu trabalho hoje é o Adolfo, @Adolfo, da Nama. Tem essas 2 publicações aqui, que é o que a gente vai conversar hoje. E tem o meu perfil pessoal também, que é só ADF. E aí tem alguns experimentos, algumas coisas que eu gosto de fazer também. Quem quiser seguir, eu sigo de volta. Vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução aqui de como que tudo isso rolou na minha vida. E aí a gente parte lá para o plugin. Eu comecei em 2016 com os bots. E comecei com o Figma também em 2016. E esse aqui é um documento, eu fui ver o histórico aqui, ele tá de 2015, março de 2015, mas eu acho que o Figma nem era lançado. Então deve ser a data inicial deles lá. E aí, esse documento aqui foi a primeira versão de um fluxo que eu desenhei para um bot que eu construí lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu estudei lá no Instituto Federal, né, no antigo Cefet, e aí a gente fez um bot para acessar o sistema acadêmico. Foi o meu TCC, aí depois juntou uma galera e a gente construiu de fato o bot. E essa aqui é a versão do MVP mesmo, que a gente desenhou aqui a área de login para um usuário da nossa turma. Antes de liberar para o IF inteiro, né, a gente fez para a nossa turma. E aí eu já comecei a experimentar com o Figma, minha cabeça já explodiu, assim, que eu fiquei muito feliz de conseguir fazer uma documentação nesse nível com outras pessoas dentro, né, sem precisar de um MacBook, alguma outra coisa. Aí, beleza. Fiz esse bot, a gente construiu o bot. O bot, ele deu um espaço muito legal, assim, que a gente publicou, conseguiu um alcance muito massa lá no IFRN. A gente conseguiu alcançar, tipo, são 22 camp, né, em todo o estado, e a gente conseguiu alcançar os 22 camp em uma semana, assim. A gente só fez um vídeo, postou um texto lá no Facebook, e a galera começou a usar, deu um reconhecimento bem legal, e a gente acabou ganhando o Bot Brasil Awards aqui de 2017, aí tá junto com a Magalu, o PagSeguro aqui, o bot do Rock in Rio. Foi muito massa. E foi o que me deu espaço para conseguir trabalhar na Take Blip, que é uma empresa que constrói bots e tem uma plataforma de bots também. E aí lá na Take, no finalzinho, antes de eu sair da Take aqui em 2019, a gente conseguiu liberar. Na época o Figma ainda não tinha essa biblioteca de componentes, essa biblioteca da comunidade e tal. E aí, mesmo assim, a gente criou um link público que a gente disponibilizou aqui uma biblioteca de componentes para desenhar fluxos, né, de chatbots. E aí tem aqui, Facebook, WhatsApp, Assistant, vários canais e os recursos aqui para desenhar o fluxo, né, para você desenhar as setinhas para conectar, tags, informações auxiliares para o desenvolvedor, títulos e tudo mais. E aí isso foi legal porque eu saí da Nama, saí da Take em 2019, aí eu fui para a Nama e a gente começou a usar esse material também. Na época eles usavam o Lucidchart, e aí eu mostrei o Figma, a galera começou a usar o Figma também. Hoje faz parte do nosso dia a dia, tanto que a gente inventou de fazer um plugin, né? E aí o plugin, eu dividi ele em 2 etapas aqui, que é o seguinte: a gente, no ano passado, a gente já tinha começado a usar o Figma para documentar na área de design. A gente passava o link para o dev implementava, e depois passava o QA, que era uma pessoa humana que interagia com o bot lá e testava. E aí a gente começou a pensar em formas de otimizar esse processo usando o Figma, que era a ferramenta central, assim, já era a fonte da verdade, né, onde a gente documentava de fato os fluxos. E aí o primeiro experimento que a gente fez aqui foi criar uma biblioteca de componentes que ela pudesse ser traduzida através de um plugin, né? Nessa camada de desenvolvimento aqui, a gente usa um padrão de linguagem que é o AML, tipo um XML ou HTML voltado para bots. E aí, entendendo isso, a gente tentou um experimento de traduzir o que estava no Figma para essa linguagem. E aí, essa aqui é a primeira versão que a gente criou aqui com
com os componentes, e aí era um building blocks, assim, do tipo, tem um componentezinho aqui, vou detachar ele, aí eu queria, quero que o meu bot entenda uma coisa que começa com, começa com tal coisa. Aí eu vinha cá, colocava a frase e tinha o balãozinho de mensagem do bot, tem os quick replies, se eu queria ter outros quick replies, né, eu habilitava aqui. E aí já foi uma primeira versão que tinha prós e contras. Ele já era muito mais rápido da gente trabalhar com ele, mas ao mesmo tempo era muito difícil de validar, porque você pode colocar qualquer porra aqui dentro da caixinha, né? E aí a gente tinha que fazer um monte de validação do plugin para ver se você tinha colocado as coisas certas e tudo mais. E aí, no meio tempo, o Figma lançou o Auto Layout. E aí, o Auto Layout e a própria biblioteca do Figma permitiu que a gente tivesse uma organização mais interessante. E aí, eu vou mostrar para vocês a primeira versão do plugin que a gente fez em 2020, que foi esse garrancho aqui. O Figma não aprovou, então eles estavam certos de não aprovar, né, porque estava uma bosta. Mas a gente aprendeu muito, assim, teve requisitos do Figma de tipo, cara, você tem que validar. Aqui no nosso caso desse plugin tinha chamadas de API, né? Então, se o usuário estivesse offline tentando usar o plugin, você tinha que ter uma validação para informar o usuário de forma amigável, né? Que ele estava sem internet e tudo mais. E por aí vai. Então, teve vários percalços. Essa primeira versão aqui, a gente transformava já o bot na linguagem aqui em AML, um fluxo. Tinha como converter todas as páginas, converter a página atual que a pessoa estava. A gente podia exportar esse bot num formato zip. E também tinha a opção aqui de publicar direto na plataforma da Nama. Então, eu tinha alguns tokens que eu passava aqui e eu já publicava direto. A gente usou essa versão aqui o ano passado e foi trabalhando nesse ano para uma versão mais avançada, que é o que a gente vai ver aqui agora. E aí, eu vou clicar aqui, a gente vai cair na página do Figma. E aí, vocês fiquem à vontade para duplicar e tudo. É só procurar por Nama aqui na community que vocês vão conseguir achar o primeiro arquivo, que é esse aqui, ó, Build Conversations with AI using a few Figma variants. Então, qual que foi a ideia, né? A gente construiu uma biblioteca de variantes que o plugin é capaz de ler e transformar em bot. E aí tem uma explicaçãozinha aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é simples, né, a jornada. Você duplica o arquivo template, aí faz o login, a gente manda um código de acesso aqui, porque como tem muita chamada de API e tudo mais, não dava para ser aberto. Aí fez o login, você já cai dentro do plugin com essas três possibilidades aqui, de treinar a IA a partir desses componentes aqui que a gente usa para fazer o treinamento da IA, das intenções. A gente tem o botão de publish para publicar o bot na plataforma da Nama e o botão de chat que ele vai gerar uma paginazinha na web para você poder conversar com o bot, e aí você tem algumas configurações, o nome do bot, a imagem dele, mensagem inicial, cores, algumas configurações, e beleza, clicou em chat, ele vai aqui abrir a janelinha do browser aqui com um chatzinho para a gente conversar. Então, é basicamente isso, assim, o plugin faz essas três coisas, a gente ainda está trabalhando na documentação aqui, a gente está mostrando, tipo, em primeira mão mesmo para vocês. E então, são esses 4 passos, né? Duplica o arquivo template, instala o plugin, faz o login para desbloquear o plugin e você já consegue utilizar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vou pegar um arquivo aqui, vou duplicar ele e vou mostrar para vocês como funciona. Me controla no tempo aí, hein, por favor, porque se deixar eu vou falar muita coisa. Tranquilo, sem problema. Obrigado. Então, ó, tá aqui o arquivo, né, o arquivo template. Eu dupliquei ele aqui. Aí a gente vai cair na home. E aí, como que funciona? Basicamente, deixa eu carregar aqui, eu vou mostrar na lateral. Basicamente, ele reconhece as páginas
do Figma que estão terminadas com .aml no final, é só um padrão que a gente estabeleceu, e aí ele transforma todas as páginas que estão em AML, ele tenta ler os componentes aqui e transforma em linguagem de bot, né? Então aqui, nesse arquivo aqui, se eu rodar o plugin, NamaBot Studio, ó, beleza, lê o nome aqui da página, aí se eu vir aqui em Code, eu consigo converter a página atual, está extraindo aqui os componentes, e aí ó, já virou código. Então, esse conteúdo aqui eu posso ou exportar ele, ou então já publicar direto na plataforma. E aí funciona da seguinte forma. A gente tem uma biblioteca de componentes aqui, que ela está toda pública, e aí é simplesmente uma forma que a gente encontrou de criar um padrão, mas o visual dos componentes e tudo mais é flexível para quem quiser. Tipo assim, porra, não gostei dessa cor, não gostei que tá desse jeito, ou a fonte não faz sentido. Esse arquivo é completamente flexível para você modificar e para você experimentar a partir dessa base. E aí eu vou dar um exemplo pontual aqui de como funciona para a gente entender. Então, ó, esse componente aqui é uma organização, e aí o legal do Figma é isso, né? Que a gente pode organizar do jeito que a gente quiser. A gente não está preso numa interface de uma ferramenta que constrói bots, né? E aí, o que a gente faz aqui, ó? Eu tenho essa caixinha que é o nó principal do meu bot, e aí essa caixinha ela tem 3 coisas dentro. Vou habilitar outra aqui que é o think, né? Então ela tem esses 3 blocos de raciocínio, que é match, ele vai dar um match no que o usuário está falando. O think, ele vai pensar alguma coisa antes de falar, né? Então, tudo que está dentro do think, o usuário não vê. E o react, que é a reação do bot em cima do que ele decidir fazer a partir do padrão que foi encontrado. E aí, como funciona? Ó, vou entrar aqui no primeiro componente, aí eu tenho algumas variações. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra que eu posso usar. O usuário falou exatamente, ou a frase do usuário contém, começa com, termina com, e ainda tem as regras da inteligência artificial. Eu posso usar um set, que é um conjunto de palavras, ou conjunto de frases, que ele está referenciado exatamente aqui, né? Então, ó, o meu set de greetings, eu tenho todas essas frases. Eu posso falar aqui o Oi, Fof, por exemplo, e aí eu criei um novo padrão aqui para o greetings. E aí, aqui dentro, eu estou mapeando para greetings como um set, mas eu poderia ter tanto um text, que é um texto absoluto, ou uma intent, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai ou entender o que o usuário falou, e aí a gente vai passar o parâmetro aqui da inteligência artificial, ou ela não entendeu nada, e aí a gente tem um fallback aqui, que é o not handled. Eu não vou passar por todos os componentes, porque são muita coisa aqui, mas aí eu vou trazer um exemplo aqui para a gente ver na prática como que isso funciona. Vou desabilitar o think aqui, nesse caso eu não preciso de nada. E aí, vou rodar o plugin. Eu tenho aqui, nesse arquivo, algumas intenções que eu posso treinar para ele ser capaz de reconhecer, né? Então, ó, se a pessoa falar que a minha conta está bloqueada, quem fez você, ou o que eu posso te perguntar, a gente já tem aqui uns datasets disponíveis que basta a gente clicar aqui em treinar IA, que esses dados vão ser convertidos e submetidos para treinamento. Vocês conseguem ter até 20 treinamentos aqui gratuitamente. E aí é mais do que suficiente, tá? No primeiro momento. Aí treinou a inteligência artificial, clico em publicar para jogar esse bot todo aqui para a plataforma da Nama. Ele vai converter e publicar. Ok, publicado, clico em chat. E aí ele vai abrir aqui para mim uma URL. Já tinha conversado uma conversa aqui. Então, ó, ele abriu essa páginazinha que é totalmente configurável. Essa configuração, ela está nesse componente aqui, que é o componente de chat. Então, tem o nome do bot, as cores, e aí até no próprio componente, por exemplo, eu já posso trocar aqui por cores, sei lá, vou usar um verdinho, vou colocar uma cor quente, que deu uma doideira, ó. Alt layout aí, ó. E, enfim, tem como a gente configurar aqui alguns detalhes iniciais do bot. E aí, vamos ver, eu falei lá, oi, Fof, né, que eu cadastrei. E aí, ó, beleza, ele já entendeu, oi, Fof. Aí o bot respondeu aqui com o que a gente havia mapeado aqui embaixo.
né? Então, por exemplo, se eu quero que o bot, ao invés de usar 3 botões, ele só use 2, esse componente aqui, eu coloquei ele já para empilhar aqui, e aí eu quero que ele use a... Ó, tá quebrado aqui. Vou corrigir. Mas, beleza, 4 componentes, né? Então, eu coloquei mais um aqui, clico, modifico a opção, one more option, e aí eu publico de novo o bot. Então, se eu clicar aqui, publish, eu já tenho uma nova versão com esse conteúdo aqui adicionado. E aí eu volto aqui para o Figma, restart, yo, ó, apanhei, hein? Não foi, deixa eu ver aqui. Ele mudou as corzinhas e tal. Ah, beleza, apareceu. Tinha que clicar no chat de novo. Então é basicamente isso, assim, o legal do que a gente está conseguindo construir, que está sendo muito desafiador, ao mesmo tempo muito legal, assim, é que a gente tem que lidar com as limitações do Figma, mas isso acaba sendo um ponto positivo também, porque a gente acaba tendo que simplificar ao máximo, né, para que ele fique performático, para que faça sentido para quem está usando e tudo mais. E para dentro de casa fez muito sentido, dentro da Nama. A gente já está implementando projetos com a ferramenta, mas a gente queria liberar isso para outras pessoas poderem utilizar também, e aí a gente botou na loja do Figma. Então, a ideia é de fato, unir um pouco desses mundos, né? O mundo de bots e o mundo de design dentro desse ambiente que já me acompanha desde 2016, mas que eu acredito que me devolveu, me entregou muita coisa o Figma, né? E eu acho que esse passo que a gente está dando aqui de colocar um outro jeito de fazer bots dentro do espaço do próprio Figma é mais um passo nessa direção, né? Da gente se aproximar entre comunidades. Eu não vou Ideia. falar muito mais. A ideia de você já fazer um chatbot no Figma já é excepcional, já é diferenciada, sabe? Então, toda essa estrutura aí, para mim, eu já tô achando realmente genial, como o Bruno tá dizendo. É realmente muito maneiro. É muito agradável em ver que o Figma você consegue fazer esse tipo de coisa, né? E como a ferramenta tá a cada ano renovando, né? E adicionando recursos que dê para fazer mais e mais questões, né? E, Pois pô, é, aqui é um designer falando, né? Mas imagina um desenvolvedor vendo a possibilidade de fazer um chatbot ou de fazer umas outras questões aí que realmente, se você andar na comunidade ali, você consegue ver N plugins que você nem passou pela cabeça que poderia fazer. E o chatbot é uma delas, sabe? Então, realmente é muito maneiro ver isso funcionando, ver como é que foi pensado, né? Como a estrutura foi pensada. Pô, realmente é muito maneiro. legal, legal. Pô, é isso, galera. Eu já estourei um pouquinho do tempo aí, mas muito obrigado pelo espaço e qualquer feedback aí, tamo aí. Tranquilo, brother. Ficou Até. show de bola. Oh, tá show de bola ainda. Tinha mais um tempinho, mas é show, ok. Não sei se vocês estão escutando aí um barulho de ambulância, me desculpem, mas. Ah, não tá escutando? Então, beleza. Pessoal, Então, pessoal, eu só tenho a agradecer realmente ao Felipe e o Adolfo. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui com Eu só tenho uma relação. dúvida. Opa, por Posso favor, perguntar? manda aí. manda ali, manda. Lá no aquele plugin que tá compartilhando com a gente ali para ele rodar, ele tá numa loja ali ou ele é próprio de vocês? Que tem um arquivo, né, que tu duplicou Ah, ali. Aí aquele aham. arquivo ele é público, né? Mas o plugin em si É público ele é também, ó. público também? Porque eu vi que você compartilhou com a gente aí o plugin. Plugin não, o É, arquivo, né? aham. Ó, o plugin é esse daqui, ó, NamaBot Studio. Eu tô compartilhando aqui, tô, né? Tô. Então, são esses dois recursos. Você instala o arquivo template, ó, instala o plugin e duplica o arquivo template, aí roda um dentro do outro. Não teve jeito de fazer diferente, assim. Tanto que até o Figma, ó, essa daqui era a versão inicial que a gente fez, né? Então, olha, tinha capa, tinha configuração, tinha as páginas do bot, aí tinha várias outras páginas aqui, uma para cada coisa que a gente tinha que fazer.
né? E aí a gente, no Figma, agora que eles mudaram a regra aqui dos templates, né? As páginas gratuitas, a gente só pode ter, no máximo, 3 páginas. Aí a gente teve que resumir todo o plugin para uma página só, entendeu? Então, que estava sim. de um jeito que teve que reduzir e simplificar por conta do próprio Figma. É doido. Entendi. Você vê a complexidade, maneiro, cara. Muito legal. E- Pessoal, se tiver mais dúvidas, por favor, pode ir falando. E para publicar ali no. Eu vi que ele joga para um endereço ali, né? Da Nano, né? Isso. Se de repente eu quero jogar para um outro endereço, vamos supor no meu particular, é possível isso? Não, né? Cara, tem que ser por debaixo dos panos. Assim, esse bot que é publicado, a gente consegue colocar ele no WhatsApp, no Facebook e tal, mas através do plugin hoje, você só consegue jogar ele na Nama. Ó, só ele, que é o chat.nama. Uhum. Mas a gente tem uma biblioteca de componentes, essa é a pública. A gente tem uma interna que permite que a gente conecte com outras coisas da plataforma. Aí, tipo, avançada, assim, que é para dentro de casa mesmo. O que a gente conseguiu deixar público para todo mundo poder usar é nessa URL, nesse chat mesmo. Mas a minha vontade é conectar. Porra, se botasse no Telegram, a gente fazer uns botzinhos no Telegram, ia ser top. Sim. Então ele abre, a ideia que vocês fizeram aí, tipo, ele abre possibilidades para a gente explorar isso até mesmo no Telegram, no WhatsApp, que nem você colocou aí, né? E tudo Exato, isso exatamente. com as variantes ali, né? Que vocês trabalharam ali, né? Perfeito. É isso aí. Show de bola, cara. Pessoal do chat, tem alguma dúvida? Eu acho que não, pelo visto Tá não. tranquilo. Não, então show, pessoal. Eu agradeço muito ao Adolfo e o Felipe, cara. Foi 2 temas realmente interessantes. Acho que a comunidade realmente precisa entender um pouquinho, né, a respeito tanto do Outlet, como é a complexidade e também essa questão de criar um plugin e um chatbot em si. Eu achei bastante legal, sim. Todo mundo aqui da nossa equipe também achou muito interessante e acho que a comunidade também deve ter achado interessante, né? E só um aviso, tá, pessoal, para quem está escutando a gente aqui agora, no dia 12, que vai ser numa quinta-feira, vai ter o nosso segundo meetup colaborativo, que vai ser o Adriano e o Marcos. O Marcos acho que estava aqui, Tá online. tá online aqui, né? Então, ele vai participar, né? Vai ser às 19 horas, o mesmo horário, tá, pessoal? Então, a gente se vê por aqui, tá? Eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo aqui e realmente muito obrigado, tá, pessoal? Adriano, quer falar alguma coisa, alguma questão? Cara, bem rapidinho, para tomar o tempo da galera, apesar da gente ter um tempinho. Novamente agradecer a todo mundo por tudo que foi apresentado. Cara, eu posso dizer que eu aprendi bastante de auto layout, porque na verdade, como desenvolvedor, eu não tenho conhecimento profundo do Figma, então nesses meetups é onde eu consigo aprender realmente. E chatbot eu estou bem curioso de conseguir entender ele na prática, como ele vai funcionar, e eu acredito que toda ferramenta que vem para facilitar o desenvolvimento vai me deixar bem feliz e satisfeito, porque o que eu quero é isso, eu quero cada vez conseguir ser mais fácil o desenvolvimento, mais acessível a várias pessoas, em vez de ele ser algo bem restrito, como ele é hoje, um pouco exclusivo. E demais, agora todo mundo, no dia 12, eu vou fazer um pré-aquecimento, vai ser mais ou menos uma apresentação para o que o Marcos vai trazer de conteúdo e a quantidade que ele vai trazer de informações. E, cara, boa noite a todo mundo. Show de bola. Aí, Eu Adriano. só esqueci de perguntar. Adolfo, Felipe, querem passar link de LinkedIn, Instagram, divulgar alguma questão? Pode falar, fiquem à vontade, tá? Porra, No meu caso, eu compartilhei o link da apresentação aí de hoje. Então, o desafio fica aí lançado, Adriano, aí tá aí o arquivo e faz um teste, ver se conseguiu pegar de alguma coisa de auto layout aí. E, cara, é isso, tá tranquilo. Valeu aí pela oportunidade, Fabiano, Carol também, que não tá presente hoje, né?
o Thiago Silva, o Thiago Marinho, o Marcelo também. Então, valeu aí pela proporcionar esse evento aí. Show de bola. Boa. Só agradecer também. Muito massa, assim, muito bem recebido por todos vocês aí do começo ao fim. Dou muito valor à comunidade e admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Show de bola, cara. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite, pessoal. Valeu. Valeu. Falou, valeu. Valeu.